Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Vinícius Matos e agora começaremos o espanhol na prática. E hoje nós aprenderemos o alfabeto em espanhol. Então vai lá, solta a vinheta. Bom, antes de aprender o alfabeto, tem duas coisas que são muito importantes e nós devemos aprender e saber. A primeira é que, no alfabeto, todas as letras são femininas, tudo bem? Por exemplo, La, La B, La C e assim por diante. E o alfabeto sofreu uma mudança ao decorrer desses anos. Hoje, o alfabeto deu uma padronizada, tudo bem? E ele foi padronizado por la RAE, la Real Academia Espanhola. Então hoje nós aprenderemos o novo alfabeto e a pronunciação de cada palavra. Primeiro eu vou falar as palavras e vocês repetem comigo, tudo bem? Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu vou falar o alfabeto e vou explicar o som de cada palavra, tudo bem? Vamos lá. O A não é como o A em português, que nós temos o A e o A, tudo bem? Não temos isso. É somente A de casa, A de Ana, A de maçã, tudo bem? Não é maçã, não é Ana. B é igual ao português, B de bola. La C, quando vem acompanhada de E ou I, tem esse som de dois S, por exemplo. Ciudad, cena, mas quando é K, K, Q, tem esse som normal de C, tudo bem? La D, em espanhol, não tem esse chiadinho que nós temos no português quando vem acompanhada da letra I. Por exemplo, em espanhol nós dizemos buenos dias e não buenos dias, tudo bem? Então, esse chiadinho não tem no espanhol. A letra E é um pouco fechada como o A. Não temos o E em espanhol, tudo bem? Então, quando está no começo da palavra, vocês não vão notar muito. Mas quando está no final, sim. Por exemplo, café e não café. La F tem o mesmo som do espanhol. La F tem o mesmo som que o português. F de fantasma. La G, quando vem acompanhada de E ou I, tem esse som de dois R's. Por exemplo, gigante, Geraldo. Então, quando é G, Go, Gu, tem um som normal. Então, se atentem por isso, quando está acompanhada de E ou I. Tudo bem? La H, ou H em português, não tem um som definido, como no português. Tudo bem? H ou H de ala. La I tem o mesmo som que o português. I de líder. La J ou J tem esse mesmo som de dois R's que o português. Então vamos lá. J é de Juanjo. Seja no começo ou no meio da palavra, o som é o mesmo. La K tem o mesmo som que o K do português. K é Karina, K é koala. La L tem o mesmo som que o L do português. L de laburar. La M tem o mesmo som que o M do português. M de mono. La N tem o mesmo som que o N do português. N de navio. La N e não N com um tio, pois no espanhol não existe esse acento tio. É N com uma virgulinha em cima. Tudo bem? Então, La N tem o mesmo som que o NH do português, tudo bem? Então, N de ninho. La O, ou O no português,
é um pouco diferente o som, pois não temos o O, temos somente o O, beleza? O de coisa, monopólio. Vocês vão notar muito essa diferença no meio da palavra, tudo bem? La P ou P em português tem o mesmo som. P de palavra. La Q tem o mesmo som que o Q do português. Q de queso. La R, o som é muito parecido com o R do português. A única diferença é que, quando ele está no começo de uma palavra, ele é mais forte. Por exemplo, R de ratão. Mas quando o R está no meio da palavra, tem um som normal. R de parar, por exemplo. La S é muito parecido com o S do português, somente tem um som um pouco mais forte, né? Por isso que no espanhol não temos dois S, somente temos um S, pois esse S tem esse som forte, beleza? Então vamos lá. S de soldado, S de passageiro, tudo bem? La T tem o mesmo som que o T do português, T de trabalho. La U tem o mesmo som que o U do português, U de usuário. La V tem o mesmo som que o V do português, V de vazio. La W ou W em português tem um som um pouco peculiar. Às vezes, quando está no começo de uma palavra, costumam usá-la como se fosse um B. Por exemplo, Wagner em português, Wagner em espanhol. Mas é pouco usada, tudo bem? La X ou X em português não tem esse chiadinho, né? La X, a pronunciação dela é igual o X da palavra fixo, tudo bem? X de éxito. La Y ou Y em espanhol tem um som muito parecido com a letra I. Sempre quando o Y ou la Y estiver no final da palavra, sempre a pronunciação dela vai ser como um I, tudo bem? Lei é uma palavra que acompanha o Y no final. Dependendo da região onde você estiver, você vai escutar de maneira diferente. Mas eu vou deixar e vou fazer um vídeo explicando somente o uso do Y, tudo bem? Mas se você o usa com um som do I, não tem problema, tudo bem. La Z, ou Z em português, tem um som muito parecido com o de dois S. Não temos esse Z no espanhol, beleza? É Z de sapato.